Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a nossa quinta aula de exegese bíblica, onde continuaremos a falar acerca da exegese gramatical. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nessa manhã, nós te pedimos, Pai bendito, Deus glorioso, que a tua presença, ó Pai, seja notória no decorrer dessa aula, a fim de que possamos aprender a tua palavra, Senhor. Possamos aprender a interpretá-la melhor, para servir a ti melhor, para servir a tua igreja melhor. Nós te pedimos isso e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Exegese bíblica, quinta aula, exegese gramatical. Faz-se necessário recordarmos o que dissemos na aula passada acerca do que é gramática. Gramática é o conjunto de descrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. Isso é gramática. No nosso caso em especial, do uso correto das línguas originais em que a Bíblia foi escrita, para que nós possamos entender na língua receptora, no nosso caso, o português. Pois bem, estudemos o significado das palavras em seu contexto. No estudo das palavras isoladas, a questão mais importante não é quanto ao significado etimológico. O mais importante não é o significado original, primário, etimológico, nem mesmo quanto aos variados significados que adquiriram gradualmente. Então a questão não é de etimologia e nem de semântica. Não é a mais importante quando se estuda a palavra isoladamente. A questão essencial é quanto ao seu sentido particular no contexto em que ocorre. Ou seja, no estudo das palavras isoladas, o principal a se levar em conta é o contexto em que a palavra ocorre. O intérprete deve determinar se a palavra é usada em seu significado geral ou em um dos seus significados especiais. Se é usada no sentido literal ou figurado, ou seja, uma análise da palavra dentro do contexto. No estudo das palavras em seu contexto, o intérprete deve proceder segundo alguns princípios. Vejamos. Primeiro, a linguagem das Escrituras deve ser interpretada de acordo com o seu significado gramatical. E o sentido de qualquer expressão, proposição ou declaração deve ser determinado pelas palavras usadas. Ou seja, deve-se evitar a alegoria, a simbologia onde não tem. A palavra tem que significar o que ela significa gramaticalmente. Se ela for literal, se ela estiver sendo usada no sentido literal, é literal. Se estiver sendo usado no sentido figurado, é figurado. Eu tenho que respeitar o sentido em que a palavra está sendo usada. Eu não posso criar um sentido. No estudo das palavras em seu contexto, o intérprete, então, vai seguindo esses princípios que vão aparecendo. Em última análise, a nossa teologia, a nossa conclusão que nós chegamos na exegese, porque a nossa teologia, ela deve ser a conclusão, ela deve ser derivada da nossa exegese. Em última análise, nossa teologia encontra seu fundamento sólido no sentido gramatical das Escrituras. No sentido gramatical. O que é o verdadeiro uso da língua em que o texto está escrito
um entendimento mais sólido possível dele é que deve determinar a nossa teologia. O conhecimento teológico será falho na proporção do seu desvio do significado claro da Bíblia. Quando nós partimos para aquela teologia do senso comum, para aquilo que se acha, para aquilo que se sente, a nossa teologia torna-se uma teologia fraca, falha, porque ela deixa de ser uma teologia galgada no texto, galgada na Bíblia. Embora esse princípio seja perfeitamente óbvio, é claro para todo mundo que a boa teologia deve vir do texto, é repetidamente violado por aqueles que colocam suas ideias pré-concebidas para sustentar a interpretação da Bíblia. Eu tenho uma ideia pré-concebida e eu trago essa ideia pré-concebida para a Bíblia e tento fazer com que a Bíblia justifique essa minha ideia pré-concebida. Isso é uma exegese forçada. Pela exegese forçada, algumas pessoas tentam ajustar o sentido das Escrituras às suas opiniões ou teorias preferidas, como aconteceu no caso da Igreja Católica. Ela forçou a exegese. No caso do período confessional, alguns grupos durante o período confessional forçaram a exegese, procuraram textos, provas para adequar ao seu pensamento teológico. Não é? A Bíblia ela não deve ser adequada ao nosso pensamento teológico. Antes ela deve construir o nosso pensamento teológico. Senão a nossa exegese não é uma boa exegese. Um outro fator. Uma palavra pode ter apenas um significado fixo no contexto em que ocorre. A palavra não pode significar duas coisas no mesmo contexto. Tá? No contexto ela tem um significado fixo. Ela pode ter um outro significado em uma outra passagem, em um outro contexto. Mas uma palavra pode ter apenas um significado fixo no contexto em que ocorre. O desejo de parecer original e profundo e de surpreender as pessoas comuns por meio de exposições fantásticas que ninguém nunca viu, parece que em algumas vezes tentaram os intérpretes a se desviarem desse princípio tão simples de interpretação. Seu perigo, o perigo de criar o que não existe, é tolice e pode ser ilustrado em alguns poucos exemplos. Vejamos a palavra sarx. Ela pode significar a parte sólida de um corpo, excetuando os ossos. Só a parte sólida de um corpo, excetuando os ossos. A palavra sarx ela pode ter esse significado. Vejamos, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos fazer uso das Escrituras. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 39. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma carne é a carne dos homens, e outra carne é a carne dos animais, e outra carne é a dos peixes, e outra carne é a das aves. Ou seja, nesse sentido é a carne propriamente dita. A carne em seu estado físico, sem os ossos. Nós vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39. É um sentido em que aparece a palavra sarx, a parte sólida de um corpo, excetuando os ossos. Vejamos um outro. Sarx também pode ser toda a substância do corpo, quando é sinônimo de soma, que sarx é carne, soma, quando ela é sinônimo, quando a palavra sarx é sinônimo de soma,
sinônimo de corpo, ela passa a significar toda a substância do corpo. Vejamos isso. Atos dos Apóstolos, ou melhor, vejamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 15. Na sua carta, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consiste em ordenanças para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. Toda a substância do corpo, em sua carne aí, é o corpo dele na cruz. Está falando da crucificação. Na crucificação, no sacrifício. Vamos repetir? Na sua carne, ou seja, no seu corpo, na cruz, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Dos dois, do judeu e do gentil. Um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, na cruz foi feito um sacrifício que serviu tanto para judeus quanto para gentios e trouxe a paz. Então, nesse caso aqui, a palavra sarx, ela representa todo o corpo de Cristo na cruz, então ela é sinônimo de soma. Temos também a natureza animal, o que se sente, a natureza animal, a natureza sensual. A carne aqui, ela não é o corpo, com osso nem sem ossos. Ela está tratando da natureza animal do homem. Vejamos isso. 1 Coríntios. Vamos voltar para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Os que comem o sacrifício animal não são porventura participantes do altar? Eles comem daquela carne animal e eles participam do altar sobre a qual a carne foi sacrificada. Ou seja, eles participam do sacrifício e também do benefício do sacrifício. Mas essa carne aqui é a natureza animal. Israel segundo a carne, Israel humana, Israel de natureza animal, de natureza humana, de natureza peculiar ao homem, física, biológica. É esse o sentido do texto. A natureza humana, enquanto dominada pelo pecado. É quando a gente diz popularmente, o irmão estava na carne, o irmão agiu na carne. A natureza humana, enquanto dominada pelo pecado, ela é o lugar e o desejo, ela é o lugar e o veículo dos desejos pecaminosos. Vamos ver? Romanos, capítulo 7, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, eu quero servir a Deus com o meu entendimento.
mas a minha carne, a minha natureza humana caída, se inclina para o pecado. É isso que o texto significa. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Com meu entendimento, por causa dele, eu consigo servir a lei de Deus, por causa de Jesus. Mas há em mim uma luta. Mas a carne, aquele coloca o entendimento em contraposição com a natureza humana caída. Com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas a minha carne, a minha natureza humana caída, ela está presa, ela quer servir a lei do pecado. Há uma luta em mim. É o que Paulo está nos dizendo aqui em Romanos capítulo 7, versículo 25. Então é necessário entender a palavra sarx, carne, dentro do seu contexto, porque ela pode significar diferentes coisas dependendo do contexto. Se eu inverto o significado no contexto, eu inverto a interpretação, inverto a exegese do texto e pode me levar a conclusões desastrosas. Vejamos, se um intérprete atribuísse todos esses significados à palavra, no caso a palavra sarx, como encontrada em João 6,53, ele, o intérprete, iria assim atribuir pecado em um sentido ético, pecado em sentido ético, sentido moral, a Cristo, a quem a Bíblia apresenta como aquele sem pecado. Vamos ver o texto? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Comer, que carne é essa aqui que tem que comer? Eu posso colocar aqui o significado de carne como natureza humana caída? Jesus tem natureza humana caída. Aqui comer a carne aqui. O que é comer a carne aqui? Que carne é essa? Que carne é essa? Vamos repetir o versículo? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, então eu já sei que o significado é simbólico, que se eu comer carne mesmo, eu sou canibal. Então não pode ser literal. Vejamos, olha lá. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, sangue aqui, nós estamos tratando da palavra carne, mas vamos pensar também em sangue. Sangue aqui também tem que ser simbólico, porque se eu beber sangue, literalmente, eu sou vampiro. Não tereis vida em vós mesmos. Então, comer a carne aqui, comer a carne aqui, é comer, é participar do sacrifício de Cristo. É se fazer participante, é comer da carne do sacrifício. Assim como lá no Antigo Testamento, o sacerdote comia parte da carne do animal que era sacrificado. Então, por isso ele se fazia parte do sacrifício. Também tem o sentido de comer o pão da ceia. Comer o pão da ceia é um sentido também satisfatório. Se eu não participar da Santa Ceia, se eu não comer do pão e não beber do sangue, o que está aqui em voga é um ensinamento de participar do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia. Se eu não comer do corpo e não beber do sangue, eu não tenho parte com ele.
Mas aí nós temos que pensar em algumas situações. O expositor, ele precisa pensar. O exegeta precisa pensar. Pense na seguinte situação. Algumas das nossas igrejas têm o costume de colocar o crente em disciplina. Eu estou em disciplina. Eu não estou comendo do corpo e nem bebendo do sangue. Eu não estou participando da Santa Ceia. Só que por uma questão eclesiástica, por uma questão de quebra do decoro. Eu quebrei o decoro. Por eu ter quebrado o decoro, algumas igrejas têm o costume de afastar da Santa Ceia o crente que quebrou o decoro. O crente que pregou contra o corpo, que pecou contra o corpo. Mas ele já se arrependeu. E se Jesus vier? Ele não estiver tomando a ceia, Jesus vier. Ele não tem parte com Jesus, mesmo tendo se arrependido. Ele não tem parte com Jesus. Então, minha gente, é uma questão eclesiástica, uma questão de símbolo. O que vale não é comer aquele pão literal, ou beber aquele suco de uva natural. A questão aqui é estar buscando viver como Cristo viveu. Estar sendo participante do sacrifício de Cristo, do seu corpo e do seu sangue, e não literalmente da cerimônia. Porque senão, minha gente, muita gente está em risco. Porque muitas denominações, o crente se arrepende e mesmo assim ele fica 6 meses sem participar da ceia. Às vezes 1 ano, dependendo da denominação. Então o sentido mais forte, mais profundo aqui, de comer da carne e beber do sangue, é ser participante do sacrifício de Cristo. E não simplesmente tocar no pão da ceia ou no vinho da ceia. Aquele elemento, ele tem que simbolizar algo que você está verdadeiramente vivendo. É igual à água do batismo. A água do batismo, ela não tem nenhum poder sobrenatural, mas ela simboliza algo de sobrenatural. Ela simboliza um novo nascimento. Ela põe para fora, ela mostra para fora aquilo que aconteceu com você por dentro. Então, o tocar no pão da ceia, o comer o pão da ceia, o beber o vinho da ceia, simboliza que você está sendo participante, que você está buscando viver a vida de Cristo, juntamente com a comunidade cristã. É isso que simboliza. Então não pode literalizar aquilo que é simbólico e nem tornar simbólico aquilo que é literal. Vejamos a palavra hebraica nakar. O que ela significa? Ela significa não saber, ser ignorante. Isso é nakar. Contemplar, olhar para algo como sendo estranho ou como pouco conhecido. É nakar. Saber, ser familiarizado, mudou totalmente, olha, o sentido da palavra nakar. Aqui era não saber, aqui, olha, ela pode significar saber, ser familiarizado com, ou seja, totalmente diferente o sentido agora. O primeiro e o terceiro significado são opostos. Aqui é perfeitamente óbvio que se um expositor tivesse de combinar esses vários significados da interpretação de uma única passagem, como Gênesis 42:8, o contraste que este versículo contém se perderia e resultaria em algo absurdo. Então tem que preservar a palavra dentro do seu contexto. Nesse contexto aqui ela significa o que dentro deste contexto. Não pode interpretar a palavra fora do seu contexto. Pode dar um significado, você pode chegar a um resultado absurdo, interpretando a palavra isolada
fora do seu contexto. Vejamos, Gênesis 42, versículo 8. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Olha que coisa. Na primeira parte do versículo, nakar significa conhecer. Na segunda parte, ela significa não conhecer. Então, o que vale é a construção do texto dentro do contexto. Senão vão aparecer toda sorte de interpretação fantasiosa, casos em que vários significados de uma palavra são unidos, de forma que resultam uma unidade maior, que não se choca com o princípio precedente. Vejamos esses casos. Algumas vezes uma palavra é usada em seu sentido mais geral, a fim de incluir os seus significados especiais, embora esses não sejam enfatizados. Está ali a palavra no seu sentido geral, mas ela quer atingir também o sentido especial da palavra. Vejamos. Quando Jesus disse aos seus discípulos, em João capítulo 20, versículo 21, paz seja convosco. O que Jesus estava querendo dizer com paz seja convosco? Ele queria dizer paz no sentido mais amplo. Paz com Deus, paz de consciência, paz entre eles mesmos, paz no seu sentido amplo. Não é só paz como antônimo de guerra. Aqui, essa paz aqui, aquilo é muito mais abrangente, porque alguém dentro da guerra pode estar em paz com Deus. Então a palavra paz aqui, o sentido que Jesus dá a ela, é um sentido abrangente. Ele coloca um sentido geral dentro da frase, porém ela tem um alcance. Ele coloca em sentido geral, mas ela tem alcance também nos seus significados especiais. Ela não significa somente paz com Deus, mas ela não significa somente paz, contrário de guerra, mas ela significa paz com Deus, porque alguém pode estar na guerra e ainda assim ter paz com Deus. Paz de consciência, porque alguém pode estar na guerra e ainda assim estar com a consciência em paz. E paz entre eles mesmos, no caso aí, literalmente paz entre Deus entre os discípulos e Deus e os discípulos com eles mesmos. Então, ele coloca no sentido geral, mas dentro do contexto percebe-se que ela atinge também o significado especial. E quando Isaías 53, 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas dores, literalmente, enfermidades. Ele certamente se refere às doenças espirituais das quais o servo do Senhor libertaria seu povo. Aqui é uma questão espiritual, enfermidade espiritual. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades espirituais. Ele certamente, Isaías, se refere às doenças espirituais das quais o servo do Senhor libertaria o seu povo. Mas, Mateus capítulo 8, versículo 17, nos diz que essa palavra foi cumprida no ministério de cura de Jesus. Então, a palavra em Isaías, ela está no seu sentido literal, ela está no seu sentido geral. Mas, em Mateus 18, 17, essa palavra ela passa a ter um sentido especial para o ministério de Jesus. Vejamos o comentário. Mas Mateus 8, 17 nos diz que essa palavra foi cumprida no ministério de cura do Salvador.
Então, se é no ministério de cura do Salvador, nesse contexto ela não é mais agora somente as enfermidades espirituais, ela é também as físicas, porque ali Jesus não está mais curando somente enfermidades espirituais, somente libertando do pecado, ele está curando enfermidades físicas também, porque o contexto diz que as pessoas vinham a ele para ser curadas também fisicamente. Então veja que em Isaías ela tem um significado geral. Em Jesus, quando é aplicada a Jesus em Mateus 18, em Mateus 8, 17, aplicada agora já no Novo Testamento, porque lá no Antigo Testamento também está apontando para Jesus, mas aqui nós estamos no Novo Testamento, ela toma um novo sentido, ela passa a abranger também um significado especial de libertação, tanto espiritual quanto física, no ministério de Cristo. Ou seja, a palavra ela passa no Novo Testamento a ser mais abrangente. Vejamos o comentário. Mas Mateus 8,17 nos diz que essa palavra foi cumprida no ministério de cura do Salvador. A palavra de Isaías é consequentemente tida como não somente significando servo do Senhor. Agora ela vai ao especial, ela sai do geral. Libertou o seu povo das doenças espirituais, isto é, dos pecados. Mas agora, em Mateus, também as enfermidades físicas estão incluídas. Sob tais circunstâncias, é perfeitamente legítimo unir os dois sentidos, o geral e o especial. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele usa a palavra airó, que significa assumir. É o primeiro sentido. Segundo sentido, levar embora. Nessa passagem, o último significado, levar embora, nessa passagem, predomina, mas inclui naturalmente o outro. Ele assume e leva embora. Ele não só leva embora. Jesus não poderia conquistar o pecado sem assumi-lo sobre si. Ele assume o pecado, ele se faz pecado por nós. Aquele que não é pecado se faz pecado por nós, ou seja, assume e leva embora. Logo, a palavra airô, que significa assumir e levar embora, nesse caso ela tem os dois sentidos, tanto o geral quanto o especial. Às vezes, um ator usa uma palavra em um sentido